Oi, turminha. A gente vai apresentar aqui para vocês, né, algumas orientações sobre o Marco 2, né, para ficar claro que realmente vocês precisam estar trazendo de entrega e apresentado, né, no dia 24/5, né, que seria exatamente a próxima segunda-feira. Então, se juntou aí eu, juntamente com a professora Adriana, a gente compilou as informações que já foram dadas e consolidou ela nessa pequena apresentação. Pois então, aonde a gente está e qual é o caminho que a gente está tomando nessa disciplina. Então, aqui eu trouxe aqui um pouquinho, né, da nossa trajetória para vocês compreenderem aonde a gente quer chegar ao final, né, dessa disciplina. Então, a gente pode ver essa trajetória em dois caminhos paralelos, certo? Um é o projeto propriamente dito, né, que vocês estão trabalhando em relação a esse projeto, que foi já feito, né? Então, vocês já definiram um problema, né, que iam ser estudado, que ia ser atacado, e a partir desse problema, definir, né, uma solução. Vocês também fizeram a definição das equipes e o planejamento inicial das atividades, e isso certamente deu origem a uma partezinha, né, de uma das principais entregas, né, desse projeto, que foi o Marco 1, né, onde a gente focou sobretudo nessa parte, né, da gestão, e aí vocês trouxeram aí um termo de abertura, que é um planejamento inicial, né, para o projeto, né, e é bem superficial. Se a gente fosse exigir mais, vocês teriam que trabalhar outros artefatos associados à parte de gerenciamento de projeto, que seria o plano de projeto, que aí sim vocês precisariam adentrar e detalhar muito mais esse planejamento, esses requisitos, o processo, as ferramentas, né, a divisão de responsabilidade do time. Então, tudo isso estaria também como aprofundamento dessa gestão no início, né, da definição, né, de um projeto. Né? Então, por simplificação, a gente resumiu isso, né, no termo, né, de abertura. Paralelamente, né, a essa gradativa parte de desenvolvimento que vem sendo feito o projeto, a gente também tem dado, né, uma introdução nas disciplinas principais envolvidas com a engenharia de software, né, que são a definição dos processos, que tipo de processo existe, os processos tradicionais, os processos ágeis, né? Então, a gente pincelou, né, toda a disciplina da parte de gerência de projetos, a gente pincelou também toda a essência, o fundamento, né, dos requisitos, a sua essencialidade nesse ciclo de produção. Trouxe também informações sobre análise e projeto, e ultimamente, né, nas duas últimas aulas, a gente trouxe aqui algumas diretrizes e princípios que vocês poderiam estar tomando como base no desenvolvimento do projeto interface, isso de forma paralela, e a ideia é que com essas informações introdutórias vocês pudessem trabalhar gradativamente nesse projeto que está sendo desenvolvido no decorrer da disciplina. E uma outra vertente, né, dessas duas dimensões, desses dois caminhos paralelos, são os marcos específicos que a gente estabeleceu exatamente para acompanhar esse progresso, né, de realização. Então, o marco 1, que foi o termo da abertura, e a gente está seguindo aí para o marco 2, que seria um mesclado, né, de todas essas disciplinas que a gente já viu em termos de engenharia de software, porque tudo isso, certo, pessoal, faz parte, né, da engenharia de software, da vivência em desenvolver um produto, né, dessa natureza, certo? E aí, o que seria o Marco 2? Né? Então, o Marco 2, como eu disse, a ideia é você trazer um pedacinho de cada uma dessas disciplinas. Então, o Marco 2, vocês precisam trazer um pedacinho de gestão, trazer um pedacinho de requisitos, trazer um pedacinho, né, de decisões de projetos e decisões arquiteturais, trazer um pedacinho sobre a prototipação, que aqui a gente inclusive está dando como suficiente uma prototipação de baixa fidelidade, mas eu já tenho ciência
que diversas equipes trabalharam com prototipação em alta fidelidade, que isso é ótimo, então vocês estão adiantando o trabalho de vocês, e também apresentar um pouquinho, né, do status atual, né, desse desenvolvimento. Então, em termos de gestão, então seria vocês pincelarem novamente a divisão e o acompanhamento das tarefas que estão sendo realizadas, né, desde o Marco 1 para o Marco 2, né, quais foram as ferramentas de gestão que vocês estão trabalhando, tá tudo no Trello, abre-se task, e as tasks são atribuídas, né, para cada integrante. Então, é vocês falarem um pouquinho, né, sobre como isso é feito. Então, isso aqui eu estou dando um exemplo, certo? Não precisa ser usando o Trello de forma nenhuma, é exemplificação. Em relação aos requisitos, então vocês trazerem a lista de requisitos que vocês estão trabalhando, certo? Essa lista de requisitos precisa ser completa? Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque será impossível em qualquer produto de software vocês terem uma lista completa de requisitos no início do projeto, pessoal. Então, vocês trazem os requisitos que foram coletados, identificados, especificados até a entrega desse marco, certo? Então, não é necessário ter todos, é necessário ter pelo menos aqueles que são classificados como os essenciais. E aí vocês podem trazer essa lista. Essa lista pode estar no formato de um backlog, né? Resumida, é claro, é um listão, ou uma lista realmente, né, de itens, né? Requisito 1 tal, requisito 2 tal, requisito 3 tal, que também está valendo, certo? E além disso, trazer modelos que possam complementar essa especificação do que é o produto de vocês. Por exemplo, com um diagrama de caso de uso, né, um diagrama geral, né, dessa parte de caso de uso, um diagrama de sequência que especifique, por exemplo, algo que vocês acham realmente relevante está sendo representado para auxiliar a compreensão, né, de alguma parte dessa funcionalidade que exige esse tipo de diagrama, ou então um diagrama de máquina de estado, ou outro diagrama que vocês acham que foi necessário especificar para compreender, né, esses requisitos que foram definidos para serem desenvolvidos e, com isso, resultar no produto, né, do projeto de vocês. Trazer também as definições arquiteturais que vocês podem fazer um desenho da arquitetura, pode ser até um desenho em caixinha mesmo, certo? Né, das camadas ou dos componentes, de como a parte do back-end se comunica com o front. Então, fiquem à vontade de demonstrar, né, como vocês pensaram nessa estruturação arquitetural do projeto. É algo alto nível, tá, pessoal? E os padrões que vocês estabeleceram já inicialmente também para fazer parte, né, dessa implementação, ok? E também trazer uma prototipação em baixa fidelidade. E quando eu digo prototipação em baixa fidelidade, é uma prototipação que pode ser feita em função daqueles rabiscos mesmo, de desenho, né, de papel, mas que seja legível, que a gente possa, a partir dela, compreender a materialização do produto que está sendo desenvolvido na perspectiva do usuário final. E, por fim, mostrar um pouquinho como é que está o status atual do projeto de vocês, né? Então, apresentando alguma dificuldade que vocês tiveram, a dificuldade da coesão do time, a dificuldade do trabalho remoto e riscos que vocês acham pertinentes estarem levantando e que podem impactar no resultado final, né, desse sistema, certo? Então, esses são os pontos que vocês precisam estar apresentando, né, durante esse Marco 2. Essa apresentação, ela pode girar aí no intervalo de 10 a 15 minutos, então se vocês quiserem usar todos os 15 minutos, não tem problema, né? Então eu acho que a gente tem 2 horas de aula, espaço suficiente, né, para que todos apresentem em 15 minutos, e se vocês acharem que dá para apresentar em 10 minutos, também tá tranquilo, certo? Entre 10 a 15 minutos, tá ok. A presença de todos é mandatória, então, por favor, não faltem, equipe,
Então, o integrante que faltou, se não tiver uma justificativa preliminar e falada, realmente conversada, negociada comigo e a Adriana, a gente, infelizmente, vai ter que dar uma penalizadazinha aí na nota, sim, pela falta, né, de participação nesse momento, que é um momento importante do resultado do time, certo? E outra coisa que a gente recomenda é que vocês estão livres para montar essa apresentação. Então, a gente recomenda que vocês usarem a identidade, né, de suas equipes que já foram estabelecidas, inclusive com o marco 1 do projeto, e vocês manterem essa mesma identidade para realmente fortalecer, né, essa equipe, né, como uma empresa, né, como um conjunto coeso e harmônico que está trabalhando com o foco em desenvolver esse produto. O marco ele precisa ser entregue, né? Não basta apresentar, tá, pessoal? Vocês precisam nos entregar, porque a gente precisa guardar essa evidência, né, que essa avaliação foi feita. Então, vocês precisam submeter ao ambiente esses slides, né, pode ser no formato PDF, então eu recomendo fortemente vocês converter esse PPTX ou se for no Doc, aí para um formato PDF, e nós pedimos que vocês utilizem esse padrão para nomear, né, esses arquivos, né, que seria exatamente isso aqui. Eu vou grifar, né, para que vocês realmente fiquem atentos. Então, seria o nome da empresa de vocês, né, nome do produto, certo? E marco 2. Nome da empresa é o nome da equipe, tá certo? Então, nome do produto e marco 2, para que isso seja fácil, né, depois da gente organizar isso na nossa estrutura de dados da disciplina. Ok? E é isso. Então, esta aula especificamente, a gente vai deixar livre, certo? Livre para que vocês possam trabalhar no projeto, trabalhar no desenvolvimento desse marco que vai ser entregue e apresentado na próxima aula. Então, por favor, gente, aproveitem este tempo, né? Então, não deixe, eita, não vou ter aula aqui agora, eu vou fazer outras coisas. Não, esse tempo é o tempo da aula, a aula de engenharia de software, e vocês precisam utilizar para fazer esse conjunto de atividade, né, que precisa ser cumprido. E aí, ó, esse é o tempo de toda a equipe estar junta para fazer essas atividades, ok? Então, aproveitem. Então, vai estar eu e a Adriana aí disponível, né, para dúvidas e questionamentos, né, tanto no ambiente virtual, né, quanto aí no Telegram. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro, mas se não tiver, fiquem à vontade em entrar em contato. E aguardo vocês, né, para a apresentação do marco.